Os orixás. Eu só coloquei para gravar para a gente poder ter os nossos estudos salvos para aqueles que não puderem estar aqui. Então, hoje a gente vai falar do que é orixá, né? O orixá, ele está intimamente relacionado a Deus, né? A gente já falou anteriormente sobre o que é Deus, né? Como Deus se manifesta. E é um tanto quanto complexo a gente falar de Deus. No nosso último estudo, a gente falou disso, né? Porque Deus, ele toma dimensões e características que muitas vezes não, que a gente não consegue dimensionar, né? Então, a nossa limitação humana faz com que a gente não consiga compreender a totalidade do que é Deus. E hoje a gente vai falar do que é o orixá, né? Quando a gente fala de religiões com influência de tradições africanas, a gente sempre vai escutar muito a questão, né, de orixá, né? A palavra orixá. É muito comum, pelo incrível que pareça. Essa tradição, né, essa palavra, ela deriva justamente dessa, foi trazida para o Brasil nesse contexto dos negros, né? Então, os negros escravos, quando eles foram trazidos do Brasil para cá, eles traziam culto aos orixás. O culto aos orixás lá na África, ele era um culto, o culto aos ancestrais, né? Então, um orixá nada mais é do que um ancestral, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa, né, lá antigamente na África, que tinha sido muito boa e que tinha ajudado várias pessoas, essa pessoa se tornava referência para outros, né? E, e então, os sucessores daquela pessoa o cultuavam, né? Então, o culto aos orixás, ele está vinculado a essa ancestralidade, tá? Isso eu tô falando coisa, o básico, de onde vem essa palavra, né? Não a palavra, né? O culto por si só. Então, e quando esses negros, eles vieram não, né? Eles foram trazidos da África para o Brasil, eles trouxeram a sua cultura, né? Mesmo bem oprimida, né? Mesmo diminuída, eles tentaram cultuar os seus ancestrais. Então, os negros, eles também cultuavam os orixás. E aí a gente tem que falar um pouquinho de história também, né? Só tomar, hidratem-se, viu, gente? Tá muito quente. A gente tem que falar um pouquinho de história também, né? Porque o processo de escravidão, quando ele traz esses negros para o Brasil, ele vai mesclar cultos e tradições diferentes. Então, vocês têm que pensar que a África é um continente gigantesco, né? Muito maior do que o Brasil em muitos pontos. Então, sendo um continente gigante de tradições diferentes, quando esses negros eram trazidos para o Brasil, eles eram misturados nas senzalas, porque se eles viviam em tribos e eles se comunicavam bem numa mesma tribo, não fazia sentido eles continuarem convivendo com os mesmos grupos étnicos. Então, o que os senhores de escravos eles faziam? Eles misturavam esses negros. Então, compravam um negro de uma região da África, outro negro de outra região. Então, muitas das vezes, esses negros, eles nem sabiam se comunicar. E aí, quando esses negros vão parar na senzala, eles vão cultuar orixás diferentes. E é aí que começa a confusão naquela velha história que a gente fala, né? Se a Umbanda é ou não monoteísta. Já respondendo, a Umbanda ela é monoteísta, porque se a gente fala que é monoteísta e nós acreditamos em um único Deus, porém, contudo, entretanto, todavia, a Umbanda, ela, assim como o Candomblé, né? Que também é comum no Brasil, ela nessas religiões, Deus é visto de diferentes maneiras. Então, nós tipificamos a divindade Deus
que pode ter também vários nomes, igual a gente já falou em estudos anteriores. A gente tipifica Deus de maneiras diferentes, justamente por causa dessa tradição que os escravos trouxeram. Então, em suma, o que que é orixá? Orixá, ele é uma parte de Deus, tá? Então, falar de um orixá é falar de Deus. Só que a complexidade de Deus é muito grande. Então, a gente não consegue, como que fala? A gente não consegue, com poucas palavras, dimensionar e explicar o que é Deus. Então, o que que é feito na Umbanda, o que que é feito no Candomblé? Para cada sentido da vida, nós damos um nome diferente, tá? Então, por exemplo, para fé, que é um sentido da vida, lembrando que fé não é religiosidade. Fé é acreditar em algo, acreditar em si. Então, por exemplo, se você está no altar, né? Ou se você vai casar com alguém, e se você fala, não, vamos casar, vamos assinar o papel, vamos juntar as nossas escovas, você tem que ter fé naquela pessoa. Você tem que confiar naquela pessoa, você tem que acreditar naquela pessoa. Então, fé está vinculado também à religiosidade, claro, porém, muito também ao acreditar, tá? Então, a fé, ela ganha um nome na Umbanda, tá? Então, a Umbanda que a gente conhece, ela é chamada, a gente chama a fé de Oxalá, né? Então, a fé, ela é, além de um sentido da vida, ela é um orixá. Então, Deus, quando se manifesta nas nossas vidas, ele se manifesta por meio de Oxalá. Oxalá é parte de Deus, ele não é maior nem menor, tá? Eles são equivalentes, eles são coisas que vão coexistir. Então, voltando a responder, e eu vou falar isso hoje a noite inteira, o que que era o orixá, né? Orixá, ele é uma parte de Deus. Como Deus, ele é uma magnitude muito grande, como ele tem uma dimensão que nós não conseguimos compreender, a Umbanda e o Candomblé chama os sentidos da vida ou os sentimentos de maneiras diferentes. E cada sentimento e cada sentido da nossa vida vai ser um orixá. Então, igual eu falei, a fé é um orixá, né? O acreditar é um Oxalá. Voltando lá na história, né, dos negros, aqueles que estavam lá nas senzalas, muitas das vezes, desculpa, quando aqueles negros eles juntaram, eles foram unidos naquela senzala e eles foram cultuar os seus ancestrais, eles viam que cada um cultuava um orixá diferente. Só que muitas das vezes era o mesmo sentido da vida. Então, por exemplo, a fé, que era cultuado por vários grupos étnicos diferentes, era chamado por uns de Oxalá, por outros de Oxaguian, por outros de Oxalufã, mas todos esses orixás, eles conotam a fé. Todos são orixás que vão nos trazer o mesmo sentimento de vida. E assim foi feito, assim aconteceu ao longo da história, né? Então, Oxalá é um orixá que vai conotar a fé, né? O Oxum é um orixá que vai conotar o amor, mas não o amor interpessoal, não o amor de relacionamento, mas o amor básico. Então, é um amor de mãe e filhos, é um amor de amigos, é um amor que você tem que ter ao seu trabalho para render bons frutos, né? É um amor que é a base de qualquer coisa que a gente faz nas nossas vidas. E lá na África existe um rio que chama Oxum também. Então, aqueles negros que moravam à beira daquele rio Oxum, eles cultuavam aquele local era sagrado. Então, quando eles foram trazidos para a África, eles trouxeram quando eles foram trazidos da África para o Brasil, eles trouxeram essa tradição.
E hoje a gente cultua Oxum também como um orixá, né? Oxum é um orixá do amor e também um orixá da gestação, né? Da, então, as mulheres grávidas, para terem boas gestações, ela vai rezar por Oxum, tá certo? E Oxum é um rio, água doce. Então, a água doce é a água que vai nutrir as plantas. A gente bebe água doce, né? A gente não bebe água salgada. Então, a água doce, ela traz essa ideia de crescimento, né? De cuidado materno. A mesma coisa acontece com, por exemplo, Oxóssi. Oxóssi, que é um orixá também na Umbanda, é um orixá que também era cultuado na África, e ele é o orixá das matas. Então, esse orixá das matas, das florestas, ele vai trazer um sentimento é, de conhecimento, né? Porque para saber andar no mato, tem que conhecer o mato. É, o, as cores, então, elas estarão relacionadas ao, ao elemento que aquele orixá traz, né? Então, por exemplo, Oxóssi, que são as matas, ele conota cores verdes, conota plantas. Oxum, que é a maternidade, né? Que é a mãe que cresce o filho na sua barriga, ela é o dourado, porque o ouro vem da água doce, né? O ouro facilmente é encontrado em rio. Então, e para uma criança crescer, ela tem que crescer com fartura, né? Com toda a riqueza e com os cuidados de uma boa mãe, né? E então existem N orixás, tá? De N localidades diferentes e com vários sentimentos diferentes. Então, falamos de Oxalá, né? Que é um orixá que conota fé, tá? Muito mais do que a religiosidade, mas é o acreditar em algo, é acreditar que as coisas darão certo. Oxum é um orixá do amor, né? Então, ela vai ser um orixá que vai ajudar a crescer as crianças, né? É um orixá do dourado, da riqueza, vamos falar assim. Oxóssi é um orixá de conhecimento, porque ele é como um índio, porque ele mora nas matas, né? Iemanjá, que também é um orixá muito conhecido, né? O orixá Iemanjá, que também foi um orixá que foi trazido pelos negros africanos. Lá na África, ela era cultuada como Iemonjá, que também na África era um rio, mas aqui no Brasil, os negros começaram a cultuar ela como o mar, né? Então, Iemanjá é água salgada, grande mar. E toda a vida, na verdade, a vida que a gente conhece do nosso planeta, ela nasceu no mar. Então, Iemanjá é um orixá de geração, de criar coisas novas, de trazer coisas novas, né? Que é diferente de Oxum, igual a gente tinha dito anteriormente, né? Enquanto Oxum vai cuidar da gestação, né, do processo, Iemanjá cria, né? Então, sempre que a gente pensa em Iemanjá, a gente vai pensar no mar, naquela calmaria, naquelas ondas, né? E o azul claro é uma cor muito comum para Iemanjá, tanto que se a gente for ver imagens aí, que é muito comum, né, a imagem de Iemanjá, ela vai usar roupas azul claro, tá? Mas essa imagem de Iemanjá, ela é bem europeia, né? Igual o Santos, né? A tradição europeia, deixa tudo branco, né? Porque se a gente for pensar na tradição, seria negro, mas, como a gente sabe, Deus não tem uma face, né? A divindade, ela não tem uma forma. Então, os orixás, eles não têm forma humana. A gente acredita mais no orixá em uma localidade, com um elemento, do que com uma forma. Então, é melhor eu cultuar Iemanjá pensando no mar do que cultuar Iemanjá pensando numa imagem humana.
porque isso é limitar o Deus, né? É limitar o orixá. Outro orixá muito conhecido também é Ogum, né? Filho de Ogum tem arrodo no mundo inteiro, né? Ogum que muitas vezes é cultuado como São Jorge, e devido às tradições diferentes, né? O Brasil é gigante, e os cultos diferentes que a gente tem na Umbanda, que a gente já fez um estudo, inclusive, sobre a ausência de uma doutrina única na Umbanda, às vezes São Jorge ele é cultuado de maneiras diferentes pelo Brasil. Mas para gente aqui no Sudeste, principalmente no Sul do Brasil também, a gente cultua São Jorge como Ogum. E assim como essa forma, né, de São Jorge, né, ser um guerreiro, o orixá Ogum, ele traz essa força, né? Então, Ogum é um orixá que vai abrir caminhos. Então, vejam que os orixás, eles conversam entre si, né? Enquanto Iemanjá gera coisas novas, Oxum, ela ajuda a que essas coisas geradas, elas se mantenham por um bom tempo. E não adianta nada eu criar coisas novas se eu não abro novos caminhos para Ogum, com Ogum, na verdade, né? Então, Ogum é um orixá dos caminhos, né? Dos direcionamentos das nossas vidas. E para aqueles que são conhecedores, né, de terreiro, que já foram, é muito interessante a gente pensar nos guias da Umbanda. Então, porque os nomes dos guias da Umbanda trazem a força dos orixás. Então, se eu quero uma abertura de caminho, se eu quero que as minhas coisas comecem a fluir, eu tenho que procurar um guia que trabalha nessa força de Ogum, né, que vai abrir caminhos ou não, porque às vezes a gente está perdido nas nossas vidas. Então, falamos de Iemanjá, falamos de Ogum, Xangô também. Ogum também é um orixá que trabalha na lei. Então, a lei divina, é, ela é trazida por Ogum, né? Então, as leis, elas... Quando a gente fala de lei divina, a gente está falando de coisas que a gente não consegue dimensionar. São leis que vão muito além da nossa compreensão. E para falar de lei, a gente tem que falar da justiça. Porque justiça e lei, por muitas das vezes, elas se confundem. Na Umbanda, existe um orixá um orixá, né? Então, existe a justiça além da lei, porque a lei está nas mãos de Ogum, e a justiça estará nas mãos de Xangô. Xangô também é um orixá que foi trazido dessa tradição africana para o Brasil, e ele sendo um orixá, ele sendo parte de Deus, ele vai trazer a justiça divina. Então, é aquilo que são coisas impossíveis da gente fugir. Então, um exemplo de uma coisa que não tem como a gente fugir, por exemplo, todo mundo vai ficar velho, todo mundo envelhece. Isso aí é inevitável, uma coisa que a gente não foge. A lei da gravidade. Se você pode pular o tanto que você for, você vai cair no chão. Então, são coisas que, mesmo que eu não queira, mesmo que a justiça dos homens seja diferente, as leis e as regências da justiça divina, elas não são modificáveis, tá? Então, Ogum, que é o orixá da lei, ele é um orixá que vai se comunicar com Xangô, que também é um orixá que vai trabalhar ali do lado, né? Porque ele é a justiça. A justiça ela é estática, tanto que Xangô é cultuado como a pedreira, né? O alicerce da igreja, vamos falar assim, né? Tanto que muitos cultos cultuam Xangô como São Pedro, porque São Pedro foi quem consolidou a igreja católica, né? Então ele é o firmamento, é o sólido. Para as coisas serem sólidas, eu não vou construir uma casa na areia, eu vou construir na pedra. Então, Xangô é a pedreira. Só que de nada vale a justiça se ela não tem mobilidade. Por isso que Ogum trabalha na lei. Porque a lei, ela tem que chegar nos locais onde se é necessário. Então, Xangô, ele, ele é o possuidor da justiça, e Ogum é aquele que abre os caminhos
leva essa justiça, essa lei para os lugares corretos. Só um parênteses, né? Na África existiu, então, se vocês forem curiosos, depois for procurar na internet, existiu na África um rei, de fato, que chamou Xangô. Isso a África muito antiga, né? Só que, e as histórias às vezes elas se confundem, porque aquele rei Xangô não é o orixá Xangô, né? E aquele rei, ele não virou o orixá, né? É a mesma coisa da gente pensar que existiu Maria, mãe de Jesus, e existem várias Marias, né? As Marias que existem, elas não são aquela Maria. O que que acontece, né? É, o rei Xangô, ele foi um rei tido como muito bom, né? Ele ajudava a sua população. Então ele ficou muito famoso. E como eu disse anteriormente, a África traz esse culto aos ancestrais. E esse culto aos ancestrais, ele... Então, se lá na África eles cultuavam um rei muito bom chamado Xangô, isso vai ser trazido para cá. Mas aquele rei Xangô não é o orixá Xangô, são coisas distintas. O meu avô chamava Jesus, só que ele não foi Jesus. Então, não cheguei a conhecer ele também. Oh, engraçado. Minha avó chamada Maria, não era Maria também não. Enfim, então essa questão de nomes, muito cuidado quando vocês forem olhar na internet, tá? Lá no nosso blog do terreiro tem mais informações e fala disso, né? Tem um texto de Xangô que explica. Então, continuando, né? Falamos da fé, falamos do amor, do conhecimento, da geração, da evolução, falamos aí da lei da justiça. Também tem a, a evolução, né? Porque todos nós precisamos evoluir na nossa vida. A evolução também, que é um sentimento divino, vamos falar assim, né? E a evolução a gente chama de Nanã. Nanã é um orixá que nós iremos cultuar ele nas águas lamosas, nos pântanos. E se a gente observa, a gente parar para pensar, né? Como que um orixá de evolução estará associado a uma região de lama, vai fazer todo sentido, porque para a gente evoluir na nossa vida, a gente precisa ter sabedoria. A gente não vai evoluir desenfreadamente. Então a gente tem que ter muita calma, muita sabedoria para tomar uma decisão, assim como andar num pântano. Por isso que a evolução, ela está nas mãos de Nanã. Nanã é esse orixá que estará, então, refletida, vamos falar assim, nas águas lamosas, nas águas calmas, paradas, né? E Nanã, além de ser essa evolução, esse crescimento, ela também é a sabedoria, tá? E aí existem, na verdade, vários outros orixás, existem estudos que falam que existem mais de 400 tipos de orixás. E na Umbanda Sagrada, que é a Umbanda que a gente mais conversa aqui, nós dizemos que, na verdade, nós temos 7 sentidos da vida. Então, a gente tem a fé, o amor, o conhecimento, a lei, a justiça, a evolução e a geração. Só que para cada um desses sentidos da vida, nós precisamos de 2 orixás. Porque tudo na nossa vida em excesso faz mal. Então, se você bebe água demais, você vai passar mal. Se você bebe água de menos, você também vai passar mal. Se você come demais, vai passar mal. Se você não come nada também. Então, tudo em excesso faz mal, tá? Então, tendo 2 orixás dentro de um mesmo sentido de vida, nos traz equilíbrio. Deus, ele não quer que nós sejamos extremistas. Ele espera de nós um equilíbrio. Então, dentro da fé, por exemplo, a gente tem, além de Oxalá, que eu já falei anteriormente, a gente tem Logunã. Logunã é um orixá que vai
retirar os excessos de fé de Oxalá. Oxalá, com a sua grandeza, ele irradia a fé incessantemente, infinitamente. E se a gente tem fé demais, se a gente acredita demais, isso pode nos ser, pode ser prejudicial, porque vamos pensar que se, se eu vivo a religiosidade, né, porque fé e religiosidade estão muito relacionados, se eu vivo a religiosidade em excesso, então eu só faço as minhas coisas sagradas, eu só presto atenção na igreja ou no meu culto sagrado, eu não convivo com as minhas pessoas ao meu redor, eu não ajudo o meu próximo, a minha fé de nada vale. A fé sem obras é uma fé cega. E é aí que Logunã atua. Então, Logunã é um orixá que vai retirar esses excessos, tá? Vai trazer o equilíbrio. Logunã também é um orixá do tempo, mas não é o tempo do relógio, é o tempo da vida. Então, é a mesma coisa que você pensar, né? Vou plantar 50 sementes. Cada semente vai germinar em um momento específico. Cada planta vai crescer numa velocidade diferente. Isso é tempo. É o tempo das coisas, não é um tempo mensurável por nós. Então, voltando, né, a Umbanda Sagrada, então vai ter esses 7 orixás. Na fé, em todas, a gente vai ter um orixá que vai ser o irradiador, outro que vai ser o absorvedor, ou seja, um que vai trazer a fé infinita, o outro que vai retirar a fé, a fé não, desculpa, vai trazer esse sentimento infinito, o outro que vai retirar os excessos. Na fé, a gente tem Oxalá e Logunã. No amor, a gente tem Oxum, então Oxum é esse orixá que traz o amor infinito, e Oxumaré, que é o orixá que vai retirar os excessos do amor. É a mesma coisa da fé, se você não, até a pessoa que você ama, né, até o seu namorado, seu marido, se você ama demais, esse amor se torna um amor obsessivo e possessivo, que também é prejudicial para a relação. No conhecimento, além de Oxóssi, então Oxóssi é o orixá que traz o conhecimento, existe Obá. Então, Obá é o orixá que vai trazer o discernimento, tá? De nada adianta a gente ter o conhecimento, a gente saber as coisas, mas se a gente não sabe aplicar aquilo que a gente tem na cabeça. Então, conhecimento em excesso também faz mal. Ogum é um orixá dos caminhos, né, da lei, igual eu disse anteriormente, mas Ogum também é um orixá que vai atuar com Oroiná, né? Oroiná é também um orixá do fogo, né? Então, ela traz essa intensidade, né? E ela vai retirar os excessos da lei. Então, quando a lei está sendo aplicada demais, é ela quem vai atuar. E ali do lado, né, a gente falou de Ogum e o Xangô, e aí, junto com Xangô, existe Yansan. Yansan, que também é um orixá muito conhecido, né, vocês já devem ter visto por aí. Yansan, além do orixá dos ventos, né, das ventanias, é um orixá que vai retirar o excesso de justiça, né? Muitos cultos, às vezes, unem esses dois orixás, né? Logunã, desculpa, Oroiná e Ansan. Em outros cultos isso é individualizado, né? Só que isso depende de casa para casa, de tradição para tradição, né? Então, se você vai num terreiro e aquele seu pai de santo fala que aquele orixá é X, Y, Z, é aquilo lá que tá certo. Junto com Iemanjá, que é a geração, nós teremos Omulu. Omulu, ai meu Deus, sempre confundo os dois agora. Isso, Omulu, tá certo, pai? Omulu com Iemanjá, isso. E Omulu vai ser o orixá que vai retirar esses excessos. E além de retirar esses excessos, é o orixá que vai trabalhar com o Obaluaê. Só que o Obaluaê é um outro orixá que vai estar lá na evolução. Então, geração e evolução serão dois sentimentos que também caminham juntos. Porque é o seguinte, enquanto o Iemanjá, de um lado, gera e
Do outro, a gente tem Nanã com a sabedoria. Então, não adianta gerar se você não tem conhecimento para evoluir. Não adianta gerar coisas novas se você não evolui essas coisas. Então, Iemanjá e Nanã são dois orixás que estão juntos. E assim nós temos Omolu e Obaluaê, que são dois orixás que estão juntos. É o mesmo caso, né? Muitas casas falam que é um orixá só que eles são os orixás das curas, né? Porque para criar coisas novas com Iemanjá, a gente precisa estar curado. Ou para a gente evoluir, a gente precisa estar curado. Então, um deles vai estar com a cura da carne, né, material, onde a gente está, e o outro, isso para o Molu e o Baluaê, né? Um, então, vai ser aquele orixá das doenças e da cura da carne, o outro, o orixá da cura do espiritual, né? Então, os dois são dois orixás que se comunicam, que trabalham juntos, tá certo? Então vejam que, na verdade, a gente falar do que é orixá é bastante complexo, porque, na verdade, a gente está falando aqui de 14 orixás. Só que, por exemplo, na nossa casa, a gente cultua muito mais que esses, porque, de fato, existem uma dimensão enorme do que seria os orixás. Então, para resumir assim, ó, tudo, né? Devido a essa grandiosidade de Deus, e a gente não conseguir enxergar e compreender a sua magnitude, nós tipificamos, nós humanos, né? A gente tipifica o nosso Deus. E dessa maneira, a gente tipifica e dando características diferentes. Na Umbanda Sagrada, a gente separa, entre aspas, o nosso Deus, né? Na verdade, não é separar, é olhar com diferentes olhos. A gente pode olhar para Deus chamando ele de fé, amor, geração, conhecimento, lei, justiça, evolução. E dentro de cada um desses pontos, nós teremos diversos orixás atuando. Então, orixá é parte de Deus, orixá não é Deus. Orixá é uma maneira de enxergar e tentar compreender melhor essa complexidade que é Deus. Então, quando a gente cultua um orixá, nós estamos cultuando Deus. Quando a gente reza para um orixá, nós estamos rezando para Deus. Não existe a possibilidade de eu desvincular um orixá de Deus. Isso é impossível, porque eles são coexistentes. Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei muito já. Agora vamos para a segunda parte, as perguntas, os comentários. É muito complexo, muito complexo, na verdade, a gente falar de orixá, porque é muita informação. Ou, por exemplo, hoje eu acho que eu tentei resumir assim para não ficar muito confuso. E ainda assim eu nunca saio satisfeito das minhas falas. Mas, porque falar de orixá demanda tempo. É muito complexo, às vezes, a gente tentar entender coisas que não são palpáveis, né, pra gente. Então, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de evolução. O que que é evolução, né? O que que é geração? O que que é amor? São coisas muito metafóricas para nossa realidade. Agora vamos lá. Perguntas, comentários. Pai, o senhor tem alguma coisa para acrescentar, por favor? Não, beleza. Só. Peraí que eu tô chegando aqui na casa, aqui que eu tava longe, aqui. Tava no terreiro. Então, tem algumas coisas assim para falar, que são coisas simples. É o seguinte, o importante é a gente lembrar primeiro qual que é a origem, né? A origem da palavra orixá. Orixá é uma palavra, a origem etimológica dela, você divide ela em dois. Ori, que é cabeça, e chá, que é santo.
Isso aí é uma palavra iorubana, e essa palavra que orixá significa cabeça santa. Quando a gente fala cabeça santa, porque é a força do santo, né, que seria como católico, por isso na tradução vem isso, santo, né, e cabeça, ori é cabeça, então em todas as tradições, quando se escuta falar ori é cabeça e chá é santo. E aí você tem a cabeça santa, que seria a força de Deus, né, a força dos santos na sua cabeça. Então essa aí é a origem etimológica da palavra, orixá. Outra coisa, lembrando que primeiro a gente tem o orixá na Umbanda e a gente tem o orixá no Candomblé. São totalmente diferentes, nada é parecido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O orixá na Umbanda é visto de uma forma, no Candomblé é visto de outra forma totalmente diferente. Então não tem como você virar para uma pessoa de Candomblé e querer explicar como que a gente vê o orixá e aí a pessoa do Candomblé vai falar que está errado. E, na verdade, ela só tem uma visão diferente. Assim como casos de Umbanda, também tem visões diferentes da origem de como cultuam a palavra orixá devido à sua origem. Por exemplo, na casa de Umbanda do Pai Kennedy em Pompéu, que é Umbanda Banto, eles enxergam o orixá totalmente diferente, a origem da palavra, como se fossem entidades. E assim, sucessivamente, em cada caso, você vai ter uma visão diferente. O orixá na Umbanda, né? A gente tem a Umbanda sagrada, que é muito cultuada hoje no Brasil, mas nossa casa não é de Umbanda sagrada. A gente cultua coisas parecidas com Umbanda sagrada, né? Nossa casa é de Umbanda tradicional. O que é Umbanda tradicional? É igual o Zélio fazia? Não, não é igual o Zélio fazia. É da mesma maneira que ele praticava, que é o que as entidades, os guias trazem o conhecimento, né? Na base da fundação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso aí que é Umbanda tradicional. Porque na Umbanda do Pai Zélio, tem gente que fala isso, né? Umbanda do Pai Zélio, primeiro que a Umbanda não era dele, né? E ele também não fundou nada, não. Ele anunciou, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a Umbanda, esse culto não existia. E aí ele anunciou, e aí a Umbanda tradicional, ela tem a forma, o rito parecido com como fundou a Umbanda, beleza? Outra coisa, no Candomblé não existem somente orixás, tá? No Candomblé você tem voduns, você tem quice, o orixá vem da cultura, né, Queto, que é a cultura do povo do Benin, da Nigéria, a população que ficava ali entre o Benin e a Nigéria na África. Eram esses negros que cultuavam os orixás. Não era toda a África que cultuava orixá. Importante saber, porque a gente tem também, por exemplo, do próprio Benin, né? Hoje o Benin, você pega a maioria da cultura do povo da religião ancestral deles é voodoo. Não é iorubá, não é etiqueta, não é iorubana. Então voodoo cultua voduns, né? O povo Nagô, né, que é o povo de Queto, cultua orixá, né? E aí tem o candomblé também de Angola, que cultua inquices, né? Que é o povo Jeje, que é o candomblé de Angola, cultua inquices. Então tem inquices, voduns e orixás, são coisas diferentes. Onde que surgiu o orixá na Umbanda? Foi através da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que quando ele determinou ali alguns pontos, que são não muitos, mas de total importância para a gente discernir o que realmente é Umbanda e o que não é, um desses pontos foi o culto aos orixás. Pai Zélio não era de candomblé, não tinha cultura africana, e nenhum daquelas pessoas que estavam ali fundando. Mas por que o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio trazer essa questão do orixá, do Queto, ali presente ali? Simples. Porque, na verdade, a manifestação do culto de Umbanda estava ocorrendo também, né, nas casas de candomblé. Espíritos de pretos velhos, de caboclos, estavam se manifestando em casas de candomblé. E essa era uma manifestação geral, então a Umbanda, ela veio mostrar e ensinar a unir todas as religiões. Então, por isso que também o Caboclo das Sete Encruzilhadas, com sua sabedoria, auxiliado por toda a espiritualidade, trouxe o orixá para dentro da Umbanda, assim como seus mais diversos outros cultos. Ele não trouxe o tambor
de primeiro, mas depois já em outras casas que ele fundou, ele já trouxe tambor. Então, foi tudo sequencial e pensado, né? A espiritualidade faz tudo da maneira correta, no momento correto. E assim foi a questão da introdução dos orixás na Umbanda. Na nossa casa, como não é Umbanda sagrada, a gente cultua também outros orixás. A gente cultua o Logunedé, a gente cultua o San, cultua o Euá, cultua o Airá, entre outros orixás. Lembrando que cada orixá, ele também é parte de um elemento da natureza, né? Que é terra, água, ar e fogo. Um desses 4 elementos estão presentes na força daquele orixá, na nossa casa, na nossa modo de cultuar. Então, a gente tem os orixás que são de ar, os orixás que são de terra, os que são de fogo, né, os que são de água. A gente tem esses 4 elementos, né, que misturam também os orixás. Além dos 7 sentidos da vida, igual o pai Vitor disse, né, mas esses 7 sentidos são presentes na Umbanda Sagrada, em algumas Umbandas tradicionais, que também, na introdução, quando o Caboclo das 7 Encruzilhadas trouxe, né, e ele estava ensinando junto com o pai Antônio e as outras entidades, explicando o que é Umbanda mesmo, eles não entraram muito nessa questão do orixá, porque era muita coisa nova, e principalmente a questão do orixá já tinha muito presente nos cultos afros, então isso aí foi mais para unir. E aí, quando se viu, ele estava ensinando realmente coisas sobre as entidades, sobre a incorporação, e aí hoje a gente alinha, né, a cada linha de trabalho na Umbanda a um orixá específico, a gente alinha tudo na Umbanda a um orixá específico. Mas se você quer entender, por exemplo, a nossa doutrina de Umbanda, começa por orixá. Você tem que entender cada orixá, cada sentido de cada orixá, cada elemento. Daí, então, você vai poder interpretar o que é cada guia, como cada guia trabalha, o que cada guia traz. O orixá é a base de tudo, é a base da Umbanda. Para a nossa casa, claro que em casos diferentes você vai ver doutrinas diferentes, mas para a nossa casa o orixá é a base do nosso estudo, do nosso fundamento, né? Porque é onde nós vamos poder enxergar, além das formas diversas da manifestação de Deus, a forma em que os guias se manifestam para trabalhar. Assim como os caboclos vêm na radiação de Oxóssi, os Exus vêm na radiação do orixá Exu, os pretos velhos de Obaluaê, e assim por diante. Cada linha de trabalho, com seu orixá específico, pode também, aquele guia, dependendo do seu nome, da sua força, ele vai trazer um orixá, outro orixá junto consigo, além do orixá que a linha já representa. Então, você vai entender como que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, quais são os passos que ele vai encaminhar, porque cada orixá a gente tem que falar detalhado, é demorado mesmo, cada orixá, né? De Oxum, de Oxóssi, de Airá, de Iuá, e por aí vai. São orixás que a gente tem que tratar separadamente, lembrando que, com o advindo da Umbanda Sagrada, que foi uma codificação que o pai Rubens Seraceni fez, né, junto com o pai Benedito, o que aconteceu? Eles pegaram e juntaram alguns orixás em um só. Por exemplo, o Oxóssi. O Oxóssi eles colocaram como orixá das matas e colocaram a cor dele verde. Na verdade, você pega no culto africano, o Oxóssi não é orixá de mata nenhuma. O Oxóssi é um orixá caçador. O Oxóssi, a cor dele não é verde, a cor dele é azul, né? E não tem nada a ver com... Não se parece muito. O culto de Oxóssi hoje na Umbanda, ele mais se parece com o culto de Aossan do que com o culto ao próprio orixá Oxóssi na sua origem, né? E daí a gente vai aprendendo, estudando também, e tem também as mitologias, né, que são citadas em diversas formas, e as mitologias são para a gente entender um pouquinho sobre cada orixá, sobre a sua força e seus elementos. Depois que a gente for estudar cada orixá separadamente, aí a gente fala sobre as mitologias de cada um. Dentro deles tem as oferendas também, que a gente faz para cada orixá, que a gente pega elementos compatíveis com aquela força da natureza, então nós fazemos as oferendas. As oferendas não são um ato, igual virou famoso na internet, que um historiador falou que a oferenda era feita pelos negros porque eles colocavam comidas nas beiras das estradas para os negros fujões irem comer. Tá, isso é claro que aconteceu, mas a oferenda não era esse sentido, né? É claro que os negros usaram da inteligência para fazer isso, mas a oferenda existia muito, muito antes. A oferenda é uma coisa milenar,
que a gente não sabe nem quando iniciou e sempre teve oferendas, né? Desde a Igreja Católica faz oferendas, né? De Cordeiro de Cristo, um monte de coisa, o sangue de Cristo, o peru no Natal, e assim os negros também faziam, e até hoje nós na Umbanda também fazemos as oferendas para cada orixá, não só para os guias, mas também para os orixás. E aí eu vou encerrar por aqui, que só dei uma pincelada aí, porque senão não vai dar tempo não, que é só até 8. Quem tiver alguma pergunta aí já pode fazer, que a gente responde rapidinho. Alguma pergunta, pessoal? Ô, pai, por Oi. favor, só uma dúvida aqui. Quando o senhor mencionou Obaluaê e Omolum, ambos são de cura, né? Aí o senhor só mencionou que parece que um é espiritual e o outro carnal. Qual que é de qual, por gentileza? Você quer Então, falar, é o pai? seguinte, Obaluaê é o orixá na cura material e Omolu na cura espiritual. Lembrando que Obaluaê e Omolu é um orixá só. Ele é um orixá só cultuado de duas formas diferentes. Por que um orixá só? Porque ele é um orixá só, não tem dois orixás, é um só. Só que o Baluaê, ele é a cura da carne viva, vamos falar assim, enquanto você está encarnado. E o Molu é a cura espiritual, é o desencarne. Então a gente tem a cura da carne física, tudo mais, com o Baluaê. A cura mental também com o Molu. Por exemplo, você vai consultar com uma entidade, por exemplo, de cemitério, que vem na radiação de Omolu, né? Um Exu de cemitério que vem na radiação de Omolu. Esse Exu, ele vai te trazer curas espirituais e mentais, porque ele vem na radiação de Omolu. O Baluaê vai te trazer também essas curas, mas principalmente cura física também, né? Mas também curas espirituais. A gente vê a linha de Preto Velho, por exemplo, que trabalha com o Baluaê, que trabalham diretamente na cura de nossos sentimentos, na cura de nossas coisas carnais, na cura daquilo que a gente procura aqui na Terra no dia a dia, enquanto o Molu no mundo espiritual. Aí, quando a gente for estudar o Molu e o Baluaê, vou até pedir a ajuda depois da Laila, para a gente, quando for fazer o estudo aqui de Omolu e o Baluaê, né, que ela fez os textos aí, pegou informação com os guias, que é muito bom. E aí a gente tem que falar não vai dar tempo, mas depois para explicar direitinho, a gente tem que falar um pouquinho das lendas, né, da mitologia, na verdade, né, da mitologia de Obaluaê e de Omolu. Por que que ele de Obaluaê virou um Omolu? Mas nesse primeiro instante é sem entender que Obaluaê, ele é da cura dos encarnados e Omolu da cura dos desencarnados. Ok, obrigado, pai. Dá tempo mais de uma pergunta rápida. Boa noite. Deixa eu perguntar, então, rapidinho. Qual que é, assim, o primordial quando descobrimos de qual orixá somos? O que é o principal daquilo ali que a gente tem que atribuir para a nossa vida? Posso responder, pai? Pode. Então tá, é a grande pergunta, né? Todo mundo quer ir pro terreiro para saber qual que é o meu orixá. Então, estude ao máximo que você consegue, converse ao máximo que você consegue com os guias sobre aquele orixá, porque todas as qualidades daquele orixá serão os seus defeitos. Fato. Então, por exemplo, eu sou filho de Iemanjá. Iemanjá é um orixá da geração. Filhos de Iemanjá, geralmente, eles sabem criar coisas novas, mas isso é descontrolado, entendeu? Por exemplo, filhos de Oxóssi. Oxóssi é o conhecimento, né? Então, só que os filhos de Oxóssi sabem, só que eles são péssimos para ensinar, entendeu? Entendi, sim. Então, Obrigada. as qualidades dos orixás são os defeitos dos filhos, assim, ó, sempre. Então, quando você descobre seu orixá, o que você tem que fazer? Você tem que, é igual o pai falou, o orixá é a base. Então, estuda o orixá, porque aí você consegue se compreender melhor, entender mais o orixá, e isso demanda tempo também. Então, não é do dia para a noite, tá? A gente cresce como pessoa, então muitas das vezes a gente precisa de tempo para poder entender as coisas da nossa vida. Nesse finalzinho aqui, só lembrando também que a Chine falou sobre
filhos de orixá, né? Que o orixá é cabeça santa, então os orixás estão dentro da gente, dentro do nosso eu, certo? O orixá não é externo, ele está dentro de você, em tudo aquilo que você enxerga, ou seja, faz parte do universo. Dentro de nossa doutrina, nós somos filhos de 3 orixás, que é o orixá de frente, que é o seu objetivo dessa vida, o adjuntó, que é para trazer equilíbrio, o ancestral, que é como se fosse o orixá de fábrica, que você carrega ele em todas as encarnações que você vem, desde a sua criação. É a origem é a energia que te deu origem e que ficou mais forte em você, que você carrega ela em todas as gerações. Em nossa casa, a gente cultua essas 3 maneiras de orixás, que a gente é filho de orixá, e que quer dizer que é o seguinte, que a gente carrega mais essas forças divinas em nosso ser. Porém, nós carregamos todas as forças divinas, né, dentro de nós, ou seja, todos os orixás estão dentro de nós, e essas 3 são as que se apresentam mais, que formam a nossa personalidade, que formam o nosso modo de ver as coisas, de sentir e de agir. Então, por isso que a gente fala que é filho, porque a gente pega características maiores desses orixás. E temos todas as outras também, e cada determinado momento da vida, um orixá vai reger mais a nossa coroa, o nosso ori, que é a nossa cabeça, pelos fatos que a gente tem que passar para a evolução do nosso espírito. Eu acho que é isso aí. A gente já está na hora de enterrar, né? É isso. Então, vamos fazer a nossa oração final de hoje. Vamos todo mundo aí nas nossas casas, nas nossas moradas, a gente fechar os olhos, esvaziar as nossas cabeças. Pai, Oi. Vê, eu queria pedir a todos uma oração do meu primo, que ficou sabendo agora que está com câncer, numa fase muito evoluída já, então ele chama Bertinho. E uma oração para que ele tenha tranquilidade para passar, né, esse momento difícil da vida dele. Obrigada. Claro, Geilei. Então, que nessa semana a gente possa, junto com a força de todos os orixás, a gente possa crescer como família, que inclusive a família da Geilei tenha forças para superar este momento, que o Bertinho tenha uma boa recuperação nesse processo que ele está passando, que as dificuldades sejam forças para a gente possa crescer, continuar. É a força de todos os orixás da Umbanda Sagrada, da Umbanda tradicional e de todas aquelas que sejam visíveis e invisíveis e estejam na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, acho que já deu hora. Muito boa noite para todos. Então, na semana que vem, a gente volta aos nossos estudos.